Oi, gente, estamos de volta aqui. Como foi o São João de vocês? Espero que bom, tá? Então, a gente tá falando sobre cor, vamos dar continuidade, tá? Vamos falar sobre o poder das cores. Eu quero fazer essa pausa aqui e falar um pouquinho sobre a influência que a cor tem na nossa vida, tá? Existem algumas teorias que, na verdade, têm relação com questões simbólicas e culturais, de que as cores elas podem modificar a forma como a gente vê o mundo. Tá? Além disso, áreas como design, áreas como psicologia, psiquiatria, naturopatia, alguns grupos específicos, eles estudam o poder da cor, de influência da cor, certo? Nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês estiverem na rua e vocês tiverem um certo apetite, por exemplo, cores como laranja, amarelo, ou utilizadas como cores estimulantes. Então, a vontade que você tem de se alimentar, muitas vezes ela fica exagerada quando você observa essas cores. Tanto que marcas de alimentos utilizam muito nos seus estudos de cor esse tipo de relação, tá? Uma outra coisa é que, se vocês prestarem atenção, hoje em dia nem tanto, mas as roupas hospitalares, elas são em tons de verde ou azul. O verde, ele é relacionado, por exemplo, na cromaterapia com uma cor da cura, certo? O azul, ele é relacionado com uma cor que traz tranquilidade, relaxamento, tá? Alguns teóricos, eles acreditam também que as cores, elas têm a condição de chamar a atenção a longa distância, como o branco, o amarelo, o vermelho, tanto que são utilizados em sinalizações. De certa forma, é interessante a gente refletir como as cores elas fazem parte da nossa vida e de que maneira a gente se relaciona com elas, tá? Isso é um exercício que vocês podem fazer diariamente, pensando nas marcas, pensando na relação que as cores têm na vida de vocês, se vocês ficam mais felizes, mais tristes, se vocês ficam mais relaxados, menos relaxados, quando vocês entram em contato com determinadas cores, tá? Existem pessoas que utilizam as cores luminárias, elas são luminárias específicas para isso. Tem um encaixe que você coloca uma paleta de cor e ela vai ser refletida no ambiente. E esse tipo de paleta, ele ajuda a elevar, certo? O nosso pensamento a um pensamento de cura, a um pensamento de reflexão, a um pensamento de relaxamento, a um pensamento de aceleração, dinamização da nossa vida. Então, algumas pessoas, elas trabalham com isso, tá? E, na verdade, é o que eu quero trazer para vocês. Isso aconteceu por causa dos experimentos de cor. A gente já falou anteriormente lá sobre a Bauhaus, sobre o Yves Klein, mas não foi só ele que fez exercícios de cor, tá? Aqui no nosso livro, a gente tem, tá, essa seção e essa seção aqui, que vai trazer alguns experimentos de cor. Nacionalmente, tá? Isso acontece mais no século XX. No século XIX, eles estavam preocupados em aplicar as cores às obras de arte. Agora não. A cor, ela faz parte de um experimento e as obras, elas são geometrizadas. Elas têm o objetivo de representar a cor e o experimento de cor e que tipo de reflexo acontece na nossa vida através disso. Nacionalmente, a gente tem, por exemplo, o Luiz Sassilotto, que ele é um paulista e ele trabalha, tá? Com essas gradações de cores em linhas diagonais. E tem uma coisa interessante, que é uma mistura ótica das cores. A gente vai ver um pouco melhor depois. Essa mistura ótica das cores, na verdade, ela não acontece no papel. A gente tem lá cores que são justapostas, certo? Que são colocadas lado a lado, ou em diagonal, ou em diversas posições. Quando a gente observa essa cor, a nossa retina, na verdade, ela reconhece uma terceira cor. Então, eu tenho duas, três, quatro cores, certo? Que são colocadas justapostas lado a lado. E quando a gente olha, na verdade, a gente identifica uma outra cor. E ele faz esses experimentos onde ele cria não só essa mistura ótica, onde a gente identifica uma outra cor, como também a gente identifica um determinado movimento de acordo com as cores que são colocadas lado a lado. Tá? Ou com as combinações de cores que são recortadas e encaixadas. E a nível global, a gente tem o alemão Joseph Albers. Ele fez um experimento que é semelhante ao que o Paul Klee fez anteriormente.
ele foi colocando cores, certo? Do tom mais claro para o mais escuro, ou do tom mais escuro para o mais claro. E essas tonalidades, elas na verdade se complementam e fazem parte de uma mesma linha de cores. O Albers, ele e a esposa dele tem um site, tá? De uma fundação, ele já faleceu, claro. Mas tem um site da fundação dele, onde tem várias obras e vocês podem procurar na internet para dar uma olhadinha. Vou deixar na descrição do vídeo, aqui no YouTube, algumas obras dele que eu consegui achar. E vocês podem pesquisar também para dar uma olhadinha nesses dois artistas, tá? Porém, a gente tem que levar em consideração que não só nas cores as pessoas fizeram experimentos. Aqui no nosso livro, nós temos sons experimentais. Eu vou falar um pouquinho, porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Os experimentos sonoros, eles estão muito presentes nas artes, principalmente nas artes audiovisuais, na arte híbrida. Na atualidade, é muito mais frequente que a gente encontre experimentos sonoros, tá? Eu não sei se vocês rememoram, a maior parte de vocês, se vocês têm condição de pesquisar, existem obras onde elas só acontecem por conta do som. A referência que essa obra vai ter, a relevância que ela vai ter, é de acordo com o experimento sonoro que ele vai acontecer. E a gente vai ver um pouco mais na frente, o Walter Smetak, ele faz isso, e outros tantos artistas, tá? Então, a paisagem sonora, ela é utilizada para criar um ambiente, tá? Onde o som ele faça parte dessa exposição, desse local, onde a experiência faça com que os nossos sentidos eles se aflorem, tá? Aqui a gente tem um local chamado Smetak Imprevisto. Eu tive a oportunidade de ir nessa exposição. Ela passou pelo Brasil todo, mas como eu estudava na Bahia, ele foi professor da Universidade Federal de lá, então essa exposição surgiu lá. Ela é bem grande. Todas as obras do Smetak, praticamente catalogadas, estavam presentes lá. Ele fez vários experimentos, ele criou vários instrumentos, e esses instrumentos eles podiam ser executados. No nosso caso, na época, não, porque eram instrumentos frágeis, mas eles tinham lá a gravação desse instrumento sendo executado. Existiam instrumentos de monocórdio, instrumentos que eram com cabaça, onde tinham várias entradas várias entradas e várias saídas, para que a gente soprando estimulasse a saída sonora e por aí vai. Então, é muito interessante porque o Smetak ele passou a vida dele inteira experimentando o som e a relevância que isso tem com a nossa vida. Ele não era brasileiro, mas ele era naturalizado, tá? E ele utilizou muito dessa questão da música local, certo? Da música aqui do Brasil e dos instrumentos clássicos, e ele uniu essa relação acadêmica e tradicional para criar uma nova obra, um novo experimento sonoro. Um outro cara que tem aqui é o Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal, ele experimentou tocar várias coisas. Ele tocava chaleira, ele fazia som com a água, tá? A reflexão do corpo com a água. Então, ele dizia que tudo no mundo, tudo que existia no mundo poderia tirar som, certo? Então, se eu tinha um copo e eu sopro dentro do copo, eu tiro um som. Se eu tenho um livro, as páginas do livro, elas tiram som. Se eu tenho qualquer objeto, qualquer coisa, ou até mesmo o nosso próprio corpo, a gente produz som. Através desses experimentos do Hermeto Pascoal e de outros artistas, claro, hoje em dia a gente tem uma relação muito diferente, principalmente aqui no Brasil. O Hermeto Pascoal, ele gravou, ele registrou esses experimentos e eles estão disponíveis na internet. Mais uma vez, eu deixo para vocês na descrição do vídeo alguns links que vocês podem acessar para ouvir esses experimentos, tá certo? A gente vai ficando por aqui. Tem uma atividade escrita e uma atividade prática na plataforma. Por favor, prestem atenção, façam. A atividade prática pode mandar pelo grupo que a coordenação manda para mim, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.